Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e hoje Fernando Choque e Dinão Cardoso, literalmente a história e o conhecimento nos conectam, é isso mesmo? Vê legal, hein, mano? É o quê? Vê legal. Eu trouxe os nossos consultores pra assuntos sérios, né? Sempre que dá alguma para treta grande, históricos, né? treta grande, a gente chama eles, né? Tá bom, então. Dinão Cardoso, tá bem, Dinão? Eu tô bem, maninho, tô bem. Ó, lembrando, bem. então, o Dinão tá aqui, Choque tá aqui, não tem transtornados hoje, a gente vai botar um reprise, tá? Reprisadinho hoje. Eu gosto mais dos reprises do que dos ao vivo. É que a gente pode se ouvir, Pode né? se ouvir. E eu vejo quanto a gente é bom e engraçado. Ontem eu ouvi a história da boneca do Renato. Sereia Neuza? Da Sereia Neuza, a história da Sereia Neuza. Foi interessante. Eu tava ouvindo no carro, cara, com a família lá e eu me mijei. O Renato é um gênio. Renato é um gênio. É o melhor de nós. Acho que é legal botar de novo. Não, mano, não precisa dizer se ele é o melhor. Ele é o melhor de nós. Ele é só um gênio. Ele é melhor. Deixa assim, ponto. Cada um é gênio na sua área. De nós, isso mesmo. Pra ser o melhor, olha, tem que melhorar muito. Tá bom, então, Fernando Choque, quem que você trouxe pra bater um papo hoje? Vai lá, por favor. Eu trouxe o Michel Goulart. Tá ok. Que é o negócio das histórias aí. E o Heitor Mota. Heitor? O Heitor Mota, que é biólogo, né? O Heitor Mota com esse capacete tá parecendo, com esse fone, tá parecendo o Robocop quando tira a máscara, não parece? Olha ali. Parece. Tem um vilão de um filme novo também que tá bem parecido. A gente não trouxe os convidados pra... É tipo Jason Statham. Esse programa aqui, a gente trouxe pelo conhecimento, pelo que ele tem dentro da máscara. Só pra quebrar um gelo. Jason Statham depois uma virose. Vai lá, quem? Não vou Jason Statham, não vou nem dizer com quem que tu parece. Professores, que prazer recebê-los, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá. Tudo bem, mano. Professor Heitor, vamos show identificar as vozes, né? Eu, como sempre, tô muito bem. E tamo aí. Prazer enorme estar aqui mais uma vez contigo aí. Demorou, né, professor Michel? Bom vê-lo novamente. Obrigado, é um desprazer estar aqui. Quer dizer, é um prazer estar aqui novamente. O Michel tá meio acabado no último ano, hein? Pois é, rapaz. A voz mais arrastada. Já chegou pedindo água. Já chegou pedindo água. Muita aula, tá dando muita aula. Professor de ensino particular, quando vai pro estado, fica todo arrebentado. Tá aqui o exemplo. Mas será? O particular não é mais difícil? Não, tem mais estrutura, o eleitorado é difícil. É a carga geral. Não importa. O único aluno de particular que tu, assim, foi o choque. Tá, isso aqui é show de stand-up? Não, mas vamos lá, né? Nós trouxemos os dois professores aqui hoje, Fernando Choque, os nossos queridos mestres, né, para discorrer sobre um assunto, um tema que tá bombando, né? É o quê? Um tema que tá bombando. Tá bombando, literalmente, mas não vai nessa, tá bom? Não vai horroroso. nessa daí, tá? Não vai nessa daí. Tá bom? O tema, na verdade, eu trouxe vocês aqui pra ter uma explicação científica, histórica, realmente. Então, né? Então o senhor chamou os caras errados. Não, vamos. Então, é a científica história sobre realmente a guerra entre Israel e Palestina. Né? A gente, muito tem se falado, entendeu? Muita besteira se fala em cima disso, né, professores? A gente trouxe vocês aqui justamente para trazer um pouco de luz a esse momento da história, né? Perfeito. Partindo do princípio, vamos lá. Quando começa essa história? A treta, né? É a treta mesmo, começa entre eles. Começa há muito tempo, né? Assim, se a gente pega a questão entre esses grupos pró-Palestina, é mais recente. É algo que começou, que se intensificou a partir ali da segunda metade do século XX. Agora, se a gente pega a questão da origem, né, da questão territorial, religiosa, étnica, isso é milenar. Tá. Então já faz muito tempo, né? E vale lembrar, quando a gente fala ali em Palestina, a gente está falando de uma área que engloba o Estado de Israel, Jordânia, Cisjordânia e a faixa de Gaza. Tá. E essa região foi ocupada por muitos povos no decorrer da história. Mas dentre estes povos, cumpre-se dizer que os hebreus, ou judeus, né? Existe essa associação étnico-religiosa. Os descendentes de Abraão, né? Os descendentes de Abraão, isso. É porque daí também tem a questão dos ismaelitas, do Isaac. É que israelense é o gentílico atual, israelense. E hoje judeu a gente chama para quem é da religião judaica. Antigamente judeu era do povo ali. Mas não tem desconexão. Não tem desconexão. É a mesma coisa. Quando você fala judeu, você pode estar se referindo tanto à etnia, o povo semita que ali vive, como também aqueles que professam a religião judaica, ainda que pode haver um descompasso entre etnia e religião, ou seja, podem haver judeus que não seguem a religião judaica. E tem algum israelense que é judeu? Que segue a religião judaica, por exemplo? Sim, muitos, né? Que lá vivem a religião judaica. Mas aí eu estou dizendo o seguinte, que também tem a questão, por exemplo, você tem os judeus apóstatas, por exemplo, como alguns são conhecidos, que não professam a religião, ou negam a religião judaica.
Mas tem também aqueles que, por intermédio de algumas práticas, como por exemplo a circuncisão, podem se converter ao judaísmo, mesmo não tendo uma origem judaica em termos de sobrenome. Então, o judeu que se tornou cristão, ele é um apóstata? Não. Ele é um... inclusive eu tenho um colega aqui em Criciúma que ele é judeu messiânico. Ele é um judeu messiânico, aí chama assim. Ele segue a Torá, mas também os ensinamentos do Novo Testamento. É uma coisa que parece estranha, mas existe também o judaísmo messiânico. Mas a grande pergunta que eu sempre faço para a pessoa quando ela se apresenta para mim como um judeu messiânico, tá? É assim, porque a gente entende essa ideia, o judaísmo é uma religião que não é chamada, eles não se identificam como proselitistas. Eles não fazem questão que tu vire judeu, que tu se converta para o judaísmo. Certo. Eles não têm esse pensamento como nós cristãos temos, que a gente quer que a nossa denominação seja a maior que tem, porque todos nós entendemos que a nossa denominação, a nossa corrente de fé está certa. O judaísmo não se importa com isso. Sempre que eu encontro um judeu messiânico, na maioria das vezes é um cara que era um evangélico, em um dado momento da vida ele decide seguir algum preceito do Antigo Testamento, algum preceito da Torá e da Tanar como um total, né? Mas aí, esse é um medo que eu tenho sempre quando eu vou falar, o judeu messiânico, porque o próprio judaísmo, em muitos pontos, eles negam esses caras, eles não aceitam esses caras. Por dizer, não, ele não é um judeu, ele não fez como é que é? O Tevilá, né? Que é a conversão. Ele se identificou, ele se apresenta como um judeu. Então, só pra gente tomar cuidado com isso, pelo menos falando agora do ponto religioso, é um cuidado que eu sempre prefiro ter quando eu vou me relacionar com isso. O judaísmo é uma religião étnica, é uma religião étnica, né? É como se a gente pensasse que todo brasileiro, só por ser brasileiro, ele é da religião sincrética do catolicismo com candomblé, por exemplo. Certo. Então, todo brasileiro no mundo, a gente vai imaginar, o cara é do candomblé, o cara é do candomblé. O cara do Brasil é. Isso, né? E quando a gente tem isso no judaísmo, isso é muito presente. É verdade. Como a gente tem isso muito presente no islamismo. Todo descendente de árabe, todo descendente de libanês, a gente associa ele automaticamente ao islamismo. Ainda que não seja uma regra. Não seja uma regra. Os cristãos maronitas do Líbano são cristãos tem árabes, de origem árabe. Então, a gente sempre tem esse problema da religião étnica. Essa é a confusão que a gente tem quando a gente vai falar do povo judeu e do povo israelense como se fossem um povo só. Mas, Oxó, qual a relevância, por exemplo, dessa constatação? A pergunta mesmo para entender. Com o atual cenário, né? A mistura disso tudo. Qual é o problema? É porque assim, foi o que o Dino falou. Todo descendente de Abraão seria, teoricamente, um judeu, mas não é, tá? Qual é a construção disso? Quando o Abraão, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus promete para Abraão um filho. E Abraão, já com 90 e tantos anos, não consegue ter esse filho. Ele conversa com a esposa, eles entram num acordo. Isso está registrado na Bíblia, parece uma história estranha. Que não era nem Abraão, era Abrão e Sarai ainda. Abrão e Sarai. E aí, a esposa do Abrão dá uma ideia para ele, cara, por que tu não engravida a minha empregada? Engravida a minha empregada e tem um filho com ela e pronto, é o filho que Deus te prometeu. Tá, mas porque naquela época isso era como, claro, a gente tá falando aí combina, né? A gente tá falando aí de mais de 2000 anos antes de Cristo. 2000 antes de Cristo? Antes de Cristo. 4 mil anos aproximadamente. Era uma serva. Bota lá século XVIII. Uma serva da 1800, 1850. Ela era uma serva. Abraão vai lá, engravida a menina e ela dá à luz a um menino chamado Ismael, que é o primeiro filho de Abrão. Depois disso, Deus diz, olha, não era essa o acordo que a gente tinha. O acordo era que tu engravidar a tua esposa. Um filho legítimo. Passa um tempo, ele tem um filho com a esposa, Isaac. Quando nasce Isaac, a esposa do Abraão, a Sarai, que já se torna Sara, ela diz, não quero esse menino, esse bastardo aqui na minha casa. E ela expulsa a família do mais velho, ela expulsa Ismael e expulsa também a mãe dele, Agar. E aí, a descendência de Abraão, para nós cristãos, judeus e cristãos, né? A gente começa a contar a partir de Isaac. Abraão, Isaac, Jacó, a gente sempre usa essa expressão. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a gente tem esse grupo. Só que do outro lado a gente tem o povo muçulmano, o povo islâmico, que são os ismaelitas, descendem deste outro filho de Abraão. A reclamação deles é que tudo que a gente pensa para Isaac, eles dizem que aconteceu com Ismael. E a nossa tradução da Bíblia, da Torá, está deturpada para defender o nosso lado. Então a guerra começa ali? A guerra começa ali, porque daí os dois brigam por esse direito de herança de ser filho de Abraão.
e todas as nações crescem muito. Existem milhões de judeus no mundo. Não, mas isso existem milhões. Mas é um impasse que nunca vai ser resolvido. Não, isso nunca vai ser resolvido. Mas só assim, ó, essa questão do gentílico é uma coisa que me incomoda quando a gente fala de... O gentílico oficial atual é israelense. Quem nasce lá é israelense. Tá. E quem é da religião judaica é judeu. A gente fala de judeu de forma geral, porque antes de 1948, eles eram judeus, só judeus. Sim. E o Holocausto aconteceu para os judeus. Mas agora quem nasce lá é israelense. Tá. E o gentílico judeu veio, na verdade, quando teve aquela separação do Reino do Norte e do Reino do Sul. Por causa daquela bobeirada que o Roboão fez lá, que era filho de Salomão. Isso. E aí o Reino do Norte, depois a Síria desfalece ele completamente, desfaz ele e fica só o Reino do Sul. Que é Judá. São duas tribos. Judá e Benjamim, não é? Isso, são essas duas. É que fica 10 para um lado e 2 pro outro. Exatamente. E aí acaba que todo mundo que é de lá, que é descendente de Abraão por parte de Isaac, fica só sendo chamado de judeu, Judá, né? Não levam mais em consideração as outras tribos como gentílico, vamos dizer assim. Então vem dali. Antes disso ainda, na Babilônia, no Egito, era hebreus, os hebreus, os hebraicos, os hebreus, e antes ainda os semitas. Então é importante essa separação, semitas, hebreus, judeus e agora israelenses. Não, é uma separação, mas assim, porque quando a gente fala em identidade, isso é irrelevante. Quando você fala da identidade cultural, identidade histórica daquele povo, a denominação ela é irrelevante. Geralmente se fala assim, uma distinção, israelita no passado, israelense hoje. Aí, por exemplo, você fala a criação do Estado de Israel em 1948. Aí sim, quem nasce lá é um israelense. Na época lá, após Salomão, israelita. Quem nasce em Israel, capital Samaria. Mas, professor, você está falando sobre isso, por exemplo, você falou que o local, né? O local foi muito invadido durante a história. Sim, moça. Né? Sempre foi uma guerra santa? Sempre de jeito nenhum. Ou não teve nada a ver com isso? Não. Na verdade, na maior parte do tempo não foi guerra santa, foi guerra territorial. Quero para mim... Primeiro começou, posso fazer um resumão? Favor, vamos lá. Eu provavelmente vou esquecer um monte de coisa, mas tudo bem, vai lá. Vamos lá. Então, assim, primeiro que ali era um corredor militar, né? Entre o continente africano e o continente asiático. Aí nós temos a chegada de Abraão, só que, de certa maneira, a conexão do povo hebreu, o judeu, com a terra, vai aparecer posteriormente. Os egípcios tomaram conta daquela região durante o reinado do rei Tutmés III, Ramsés II, por volta do século XV a.C. Aí, no século XIII, é que chegam os hebreus, né? Escorados, né? E através da liderança do Josué. Aí tem a luta contra os filisteus, da onde vem o nome Palestina. Aliás, legal também trazer essa informação. Palestina vem de Filístias, que era um termo grego que depois foi adotado pelos romanos para os povos do mar, que são os filisteus. Daí o nome Palestina, de filisteu. Aí os hebreus lutaram contra os filisteus durante muito tempo, até a adoção da monarquia entre eles, no século X a.C. Aí tem a divisão do reino, até que em 722 aquele território é dominado temporariamente pelos assírios. Depois nós vamos ter 584, Choque, me ajuda aí se eu estou enganado, né? A invasão dos babilônios, aonde vai levar a primeira diáspora judaica e o chamado cativeiro da Babilônia, durante o reinado do rei Nabucodonosor. Isso que é no período de Esdras, Neemias. Isso, do Reino do Sul, show de bola. Mas só o Reino do Sul, né? Sim. Porque o Reino do Norte já tinha sido praticamente diluído, né? Depois nós temos 534 a invasão do Império Aquemênida, que liberta os judeus com Ciro e eles podem voltar para a terra, voltando pro local que era. Ciro devolve inclusive os despojos, né? Que Babilônia tinha adquirido, ele invade Babilônia, né? Exatamente. E aí acaba devolvendo pros judeus para eles reconstituir a casa deles, né? Isso. Aí 331 aproximadamente o domínio greco-macedônio com Alexandre o Grande, aí tem a dinastia ptolomaica, Seleucida e tal. 63 depois de Cristo os romanos dominam. Aí é ali nesse contexto que nasce Cristo. Essa história começa a escrever ali então, a que a gente conhece hoje, é isso? E aí depois domínio bizantino, de 314 a 614 mais ou menos, mais um Império Persa, dessa vez o Sassânida, de 614 a aproximadamente 630
625 e depois os árabes vão dominar a partir de 632. Mas aí tem aqueles califados, né? Ortodoxos, omíada, Michel, mas desde quando Israel domina ali, os hebreus dominam em cima dos filisteus e Josué consolida o local como sendo a terra deles, mesmo com todos esses reinados que se sucederam, esses impérios, Babilônia, etc., os judeus eles continuaram ali. Isso é importante. Porque durante o cativeiro na Babilônia não foi todo mundo. Foi só os melhorzinhos, né? E aí, mas o povo continua lá. Até durante... Quando Neemias retorna para voltar a fazer o templo e até aquela questão da glória da segunda casa e tal, etc. Mas tinha gente morando lá. Sim, tinha gente morando. Até durante os califados. Eles tinham esquecido, inclusive, da Torá e Neemias volta a fazer a releitura da lei. Só que isso em 70 depois de Cristo é que esse negócio começa a mudar. Porque quando tem a virada que Nero bota fogo em Roma, aquela história, né? Não se sabe até hoje se foi mesmo, ou por imperícia dos que moravam lá, e ele culpa em grande parte os cristãos ou os judeus convertidos ali por causa desse incêndio de grandes proporções que acontece em Roma, e aí eles dispersam pelo mundo. Mas isso aparece até no livro de Esther, né? Que é essa dispersão pelo mundo e tal. Mas esse ponto é importante. Então, eles nunca deixaram de habitar o território. Independente da invasão. Independente até com o domínio muçulmano, que durou de 632 até 1924, com o fim do califado otomano, que foi um dos maiores califados da história. Então aí, depois tem a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra vence, junto com outras nações, e esses impérios centrais, dentre os quais o Império Otomano, perde a guerra. E por isso perde o direito daqueles territórios. Então, a região, que é a Palestina, fica sob protetorado aliado. Que era, inglês, principalmente. Na época era chamado de Tríplice Entente ou Entente Cordiale, mas é isso. Os ingleses, aí tem belgas, holandeses, canadenses, americanos e tal. Mas o domínio britânico foi mais intenso, né? Aí é que vai começar aquele fenômeno que a gente conhece como sionismo, já a partir do século XIX. Em 1899 é criada a Federação Sionista, que visa o quê, mano? A criação de um lar nacional judeu, naquela região. Ou seja, os judeus poderiam voltar, e eles vão fazer isso paulatinamente. Não através da criação de um Estado, mas habitando comunidades e em conjunto com árabes que também viviam naquela região. Aí, 1917, Declaração de Balfour, aonde o Arthur Balfour, ele manda uma mensagem para o Lionel Walter Rothschild, ou o Barão de Rothschild, ratificando ou reforçando a necessidade da criação de um lar nacional judeu. E aí vem o desastre da Segunda Guerra Mundial. Tá, daí se a gente continua na volta, eu tenho o prazer de receber quem hoje aqui, Fernando Choque? Michel e Heitor. Professores aqui? Isso aí, professores. Que papo incrível. Dinão Cardoso comigo. É nosso, né? Dinão da casa, a gente já volta aqui no Manos. History Show, é isso? É isso aí. History Show, vai. Hello, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, a história nos conecta, o conhecimento nos conecta. E hoje, com certeza, eu tenho aqui nas minhas mãos, nos meus microfones, o time mais inteligente, talvez, para este debate do sul do mundo, começando por Dinão Cardoso, tá aqui o nosso... Eu não sei como é que te define, Dinão Cardoso. Não me defina, mano. Ok, obrigado. Eu sou indefinível. Você não precisa de definição, Fernando Choque Show. É filósofo, né? Nosso filósofo, nosso teólogo, né? De plantão, né? E conosco aqui, queridos professor Heitor e Michel. Professores, estamos falando sobre a guerra, né? A guerra entre Israel e Palestina. E paramos na Segunda Guerra Mundial. Isso aí mesmo, professor? Vamos lá. Continua dali, então, vai. Só uma correção. Ali não é guerra entre Israel e Palestina, né? É a guerra entre Israel e Hamas. Tá. Então, esse grupo. Então vamos lá. Esse grupo terrorista aí, que é o Hamas, né? Vem mais pra direita um pouquinho. Pra direita? Pra tua direita. Eu prefiro pra esquerda. Não, vem mais pra tua direita, pra ficar aí tá bom. Não precisa tanto, mas tá bom aí. Não me engana. Tá bom aí, vai, tá bom aí. Então, mano, é o seguinte, a gente tava falando dessa questão da ocupação histórica da terra ali, né? Aí veio a Segunda Guerra Mundial, o horror que foi o Holocausto, o antissemitismo levado à enésima potência e aí ocorre então aquilo que é conhecido como Plano da Partição da Palestina, né? Que foi organizado pela ONU, encabeçado pela ONU no ano de 1947. Aí, em 1947, os árabes ficariam com uma parte da terra e os judeus com outras, né? A divisão seria basicamente o seguinte: faixa de Gaza
Cisjordânia para os árabes e aquela região de Israel mesmo, né? Historicamente, geograficamente falando, para os judeus. E seria mais ou menos assim, 52, 48%. 52% da terra para os judeus, 48% para os muçulmanos. Eles não aceitaram. Não aceitaram, não queriam, porque disseram que não tinha recurso natural, aquela coisa toda. Pá. Em 1948 é criado o Estado de Israel. Isso aí, com a criação goela abaixo. Foi feito um plano. Esse plano não foi aceito pelos árabes, pelos muçulmanos que ali viviam. Israel tomou a frente e criou o Estado de Israel. Aí, deflagrando todas as tretas geopolíticas que existem ali. As guerras, guerra de Yom Kippur, guerra dos 6 dias. Aí a faixa de Gaza foi tomada por Israel na guerra dos 6 dias, 1967. E depois, em 2005, foi entregue para a autoridade palestina. Aí a autoridade palestina tem alguns grupos que também são ali satélites, né? Entre eles o Fatah. O Fatah está ligado ao OLP, Organização pela Libertação da Palestina, que foi fundado finalzinho da década de 70 pelo Yasser Arafat. Você deve ter ouvido falar. Famoso, isso é famoso. E aí, em 2006, a faixa de Gaza teve eleições para o Congresso ali da faixa de Gaza, né? Um estado, de certa maneira, administrado pela autoridade palestina, mas esses grupos satélites ali em disputa. E o Hamas ganha. E aí o Fatah é tirado. E o Fatah fica na Cisjordânia. Então hoje, quem domina aquela região é o Hamas. Só que qual é o modus operandi, as características do Hamas? Nacionalista islâmico, fundamentado no uso da jihad, com objetivos de conquista do poder, que é a luta armada. Opa, vamos lá. Falei alguma coisa aqui que gerou impacto. Vai lá. E o antissionismo, aliás, tem outra coisa que é interessante, a diferença entre antissemitismo e antissionismo. São duas coisas que podem estar envolvidas, mas não são formalmente a mesma coisa. E a busca pela solução definitiva. E o que é a solução definitiva? O fim do Estado de Israel e o fim dos judeus, consequentemente. Então, assim, essa luta que existe lá, essa briga, ela envolve a sobrevivência e ou existência de um povo, que é o povo judeu. Então, assim, aí tem um outro detalhezinho que é legal também. O Hamas foi fundado no dia 10 de novembro de 1987, durante a primeira intifada. A intifada foi lá uma reação dos árabes contra o exército israelense, inclusive jogando pedras, né? Aquela coisa tem mais um efeito simbólico do que prático o bélico, né? E aí, a partir daí eles vão receber aporte financeiro, a maior parte, pelo menos as fontes apontam que é do Irã. Tá, mas professora, o muro, por exemplo, as divisões territoriais, elas são feitas quando? Então tem vários, né? Um dos muros é aquele que separa Israel da Cisjordânia, que tem aquelas áreas verdes, que é o famoso. Aí não pode encostar 1 centímetro que já dá treta, ele já quer se matar, aquela coisa toda. Então assim, tem essas divisões, né? E só mais um detalhezinho. O Irã é xiita e o grupo Hamas é um grupo de filiação sunita. Então tem mais esse detalhe ainda. Ou seja, essas diferenças sunita e xiita desaparecem quando o objetivo é acabar com Israel, né? Então, a guerra começou agora, né? Em outubro, no comecinho de outubro, com a invasão da... Só para o pessoal ter uma noção da questão do sunita e xiita, Irã, antiga Pérsia e o Iraque são inimigos declarados. Mas quando, na verdade, o Saddam Hussein era o ditador lá, e ele era sunita. É verdade. E o Irã xiita, então, mais por causa... quer dizer, para o pessoal entender que essa questão do sunita e xiita é uma questão muito importante para eles. Não, mas os xiitas eram a maioria no Iraque também. Não. E quando deixou... Quem estabelecia um equilíbrio de poder ali era o Saddam. Não, tudo bem. Quando Saddam morre, não, sim, mas os xiitas vão em cima dos sunitas. Deixa eu só fazer a conexão ali com Israel lá. Mas só que ele impôs o sunismo lá. Eu sou sunita e vocês vão ter que ser sunita também. E quem abrir a boca aqui vai pro fuzilamento. E pro pessoal entender o quão essa questão entre sunita e xiita é uma questão importante para eles, mas que eles deixam de lado quando o inimigo maior deles tá em questão, que é Israel. É literalmente o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso. Aí essa máxima ali funciona. Então. Funciona. Agora, uma coisa que é importante, todos nós aqui do Ocidente, abrir o olho, principalmente o pessoal que apoia terrorista e apoia Hamas, que um dos motivos do surgimento do islamismo foi o cristianismo.
meio que uma resposta. Teve outros motivos também, obviamente, mas foi uma resposta ao cristianismo, né? Porque uma questão de identidade. Se você comparar o islamismo com o cristianismo e o judaísmo, ele é bem mais recente, é 400 e poucos anos mais recente que o cristianismo e muito mais recente que o judaísmo. Sim. Então, hoje, o inimigo deles principal é o judaísmo. E depois quem é? Entendi. Qual é a próxima? Vamos supor que eles executem o plano final ali, o plano... Solução definitiva. A solução definitiva. Não tem mais judeu. E agora? Qual que é a próxima etapa do plano de domínio mundial que eles têm, o grande califado? E tem um outro detalhe. Um outro detalhe que é o medo da OTAN e dos organismos internacionais de que o Irã desenvolva a bomba atômica. Por quê? Porque aí depois seria legal tu comentar, Heitor, a questão do Iron Dome, né? Esse domo de ferro aí que impede a penetração dos foguetes do Hamas. Né? Agora, se você tem um grupo de ayatolás xiitas com domínio da bomba atômica, meu grupo, aí acabou. Porque daí não tem Iron Dome que resolva o problema da Eles não têm meio esse filtro moral, né? Não tem. Não tem, né? Não tem, porque... E eu acho que existe uma grande aversão por parte deles pelo Ocidente, né? Sim, Allahu Akbar, né? É o que eles falam, né? Deus é maior que tudo. Em nome disso e em nome de um ódio étnico religioso, para um cara desse, um maluco desse apertar o botão e soltar... na verdade, quando você faz uma análise muito geral de aí em torno de 40 bebês decapitados ou mulheres grávidas com a barriga rasgada e a criança pendurada pelo cordão umbilical, tu tem uma noção Tu não vê mais limite nada, né, cara? Daí, tipo, tem... A desumanização do inimigo é feita a partir de um pressuposto religioso. Então, é isso que eu queria tocar nesse ponto um pouco, né? Porque é muito maluco isso, porque é em nome de Deus, né? Qualquer que seja o Deus. É assim, é em nome de uma causa espiritual, só que é totalmente carnal a parada, né? Então, assim, parece que tu não consegue ver uma luz no fim do túnel. Como é que vocês avaliam essa questão? Não há, porque simplesmente a única solução seria não deixar que eles produzam uma bomba atômica. Mas olha só, nesse contexto, né, eu sempre que eu caio nessa discussão com alguém, eu falo o seguinte, eu acho muito difícil para nós conseguir entender um fragmento do que é essa história. Mesmo com tudo que vocês estão explanando, a gente não consegue entender na carne literalmente o que eles vivem. O sentimento, né? A gente não tem esse sentimento. Mas é um ódio profundo permanente. Quando tu olha, por exemplo... Um ódio profundo e permanente. É porque assim, a gente tá aqui fazendo a análise da situação, mas como o Mano falou, quem tá lá vivendo é que vai entender na plenitude da treta toda, porque tá vivendo lá o negócio. E algumas imagens nos ajudam a entender. Uma imagem assim poderosíssima que eu vi recentemente é professor dentro da sala de aula em Israel com uma metralhadora, cara, pendurada pelo aquela corda que é o... Sim. E aí, tipo, o cara tá na sala de aula dando aula para ensino médio. Mas, professor, olha que quando você fala isso aí, eu me lembro de uma imagem que, bom, ela habita a minha mente desde muito tempo, né? Que era um pai dando uma pedra para um filho para ele jogar por cima do muro, que é o que você falou da representação do muro. E a gente vê essas imagens constantemente. Aí você imagina uma criança, ela tá jogando uma pedra pro outro lado, mas ela não sabe por que ela tá jogando aquela pedra. Uma doutrinação. Essa construção é uma lavagem cerebral. Eu diria assim, que não tem só um pressuposto religioso, Dino, é também ideológico. Porque pega os escritos de Maomé, tu vai ter ali o ódio ao judeu, ele aparece, ainda que de maneira apócrifa, nos chamados hadiths, que o judeu deveria ser morto, aonde quer que ele fosse observado. Então, assim, não tem um componente só religioso. Allah me mandou fazer isso. Não, se a gente pegar, será que o Velho Testamento, eu não estou falando nem do Novo, mas principalmente o Velho Testamento, onde, né, Abraão é o escolhido, a nação de Israel é a nação escolhida, esse povo todo é escolhido, todo mundo que está em volta meio que não presta, a menos que se converta. Então também já não acaba implantando na mente das pessoas. Não, mas o judaísmo nunca foi uma religião expansionista. Ele nunca teve uma jihá para chamar de sua, que é a expansão a partir da luta armada. Isso não tem no judaísmo.
E o cristianismo até adotou em alguns momentos, em algumas expansões, né? Que ocorreu Até você está sendo bondoso, né, professor? Até ficou bondoso. Sim, até, né? Mas enfim. Até ficou bondoso. Mas eu tô dizendo, o que eu tô colocando aqui é que o islamismo ele surge já como uma religião. Entendi. Através da conversa. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Professor Michel, professor Heitor, Dino Cardoso, choque já foi. A gente já volta. Já caiu. Já caiu. Humanos Radio Show, Humanos History Show, vai. Voltamos aqui no Humanos History Show. Quero mandar um abraço pro nosso querido Tony Provenzano, ele que está sempre conosco aqui. Mano, boa tarde. Importantíssimo o conhecimento desses detalhes históricos para compreendermos, né, como tudo isso pode afetar a nossa segurança. O querido Cris, nosso querido paraquedista, um abraço, cara, sempre tá dizendo que o programa tá muito bom, até porque eu tenho grandes mestres do conhecimento, Dinão Cardoso, professor Heitor e professor Michel. É isso, estamos falando então sobre a guerra, A guerra, literalmente a guerra. Professor, o Dino falou sobre a luz, né? Sobre uma luz, sobre esse tema. A gente não tem, então. A gente não consegue entender onde isso vai acabar. Não. Historicamente, por exemplo, olhando para o passado, a gente não consegue ver o futuro. Não, porque o objetivo vai ser sempre o extermínio de um dos lados, né? Então não há perspectiva. Mas provavelmente. Nesse contexto atual, né? Por que tudo começa agora neste momento? Né? Você consegue fazer um resumo rápido? Qual o estopim desse momento da guerra, né? Até esse momento que tá. Você consegue fazer um resuminho rápido, de 48 até aqui? 48 até aqui? Aí tem, de 48, teve várias guerras, né? Guerra de Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, 1967, a primeira, segunda intifada. Teve a tentativa de uma tratativa de paz, chamada Acordo de Paz de Oslo, na Noruega, em 1993. Que aí teve lá o Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, e o Yasser Arafat, que era o líder da Organização pela Libertação da Palestina. Teve uma com o Bill Clinton? O Bill Clinton, sem a Mônica Lewinsky. Tá, mas teve essa daí, não teve? Teve essa aí. Teve essa daí, eu me lembro dessa aí também, pô. E aí? Uma tentativa dele aí. Então, cara, aí é que está a questão. O que o Hamas fez? O Hamas já existia, porque o Hamas em 1987. O que o Hamas fez? Não aceitou as tratativas de paz. Acabou. Então, guerra permanente, né? Daí, isso veio escalando, aí com o surgimento de outros grupos, né? O Hezbollah é do início da década de 1990, o Hezbollah é um grupo do Líbano, aí o Fatah, que de certa maneira é um braço da Organização pela Libertação da Palestina. Foi criado também ali recentemente a chamada Liga Árabe, né? Questão de identidade cultural e tal, sempre com apoios aqui e ali desses grupos. E esse caldeirão sempre efervescente, né? Aí, como proteção, foi criado o Iron Dome, que é aquele sistema de proteção balística contra... que os Estados Unidos também tem. Só que aí a Al-Qaeda, a Al-Qaeda, que seria já é uma organização global, né? Um grupo fundamentalista global, foi lá, sequestrou os aviões no dia 11 de setembro de 2001, né? Quer dizer, não passou pelo Iron Dome. De dentro para fora. De dentro para fora. Né? Uma coisa que eu acho interessante é que depois ali de 48, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, mais ou menos 10 anos depois ali, mais ou menos, e na sequência o Yom Kippur, que foi outro conflito também. E tu vê, o Israel como Estado tinha só 10 anos como Estado. Os outros países árabes ao redor já estavam ali há séculos como Estado, se organizando estruturalmente. E o Egito sempre a fim de E o Egito que era até então era uma grande potência da região ali. E Israel, ele ganha a guerra, vamos dizer assim, ele contra todas aquelas nações ali, em 10 anos ele se organiza de uma maneira tal, estrutural, organiza o Estado. Venceu todas. E a estrutura do Estado também, militarmente, administrativamente falando, mas militarmente falando também, ele consegue derrotar todos que fizeram uma liga. As coalizões. Essas coalizões. E, inclusive, ele domina naquela... Eu não lembro se foi dos 6 dias, o Michel deve lembrar, ou no Yom Kippur, mas enfim, numa dessas ocasiões, ele chega a dominar o Sinai, depois ele devolve para o Egito. 6 dias, por causa da Egito e Jordânia. E tanto Cisjordânia quanto Sinai e a faixa de Gaza, quando ele devolve para esses países, ele devolve com uma estrutura absurda de escola, enfim, a estrutura estatal excelente, e o pessoal que agora está lá comenta que tanto no Sinai, Cisjordânia ou faixa de Gaza,
os caras conseguem, sei lá, em 20 anos, parece que a vontade deles é voltar para a Idade Média. Que eles destroem tudo, não fazem manutenção das estradas, as escolas, uma coisa, sabe? E quando tava na mão, aí inclusive o Sinai, por exemplo, que é um deserto, foi devolvida para o Egito. O Egito passou uma vergonha enorme, tentou invadir Israel, não conseguiu, ainda perdeu o Sinai. Quando recebe de volta, o negócio estava bonito, sabe? Estruturado, irrigado, plantação. Então, esse é Israel. Os maiores sistemas agrícolas do mundo. Sistema de coleta de lixo automática ali que eles fazem no Jordão. É um país de primeiro mundo no meio do deserto. País de primeiro mundo no meio do deserto. É um país europeu, né? País de primeiro mundo. Pergunta, Dinão. Eu tenho uma pergunta. Tem como nós aqui, que não temos lugar de fala, dizer qual dos lados tem mais razão? Não, eu não. Primeiro que eu não. Essa questão de lugar de fala. Foi meio irônico isso que eu quis dizer. Eu até discordo disso aí, porque eu tava na dúvida se era retórico ou não, mas agora a gente tem que falar aquilo que a gente pensa. Esse é o princípio da liberdade de expressão, né? Agora, cara, a partir do momento. Vamos lá, vamos colocar eu acho. Fazer uma divisão entre mocinho e bandido é complicado porque a situação é muito complexa. Sim. Né? Agora, neste caso específico da chamada guerra Israel-Hamas, Hamas-Israel de 2003, guerra atual, que começou dia 3 de outubro, muito recentemente, mês passado, aí houve a invasão. Uma invasão do Hamas a partir do sul de Israel, né? Que é justamente aquela fronteira da faixa de Gaza ali com Israel. Através do ataque balístico com foguetes, mas também com a invasão via parapente. Até teve aquela questão da rave que estava acontecendo naquela região, que morreram 236 pessoas só no primeiro ataque. E não tem como então, a partir do momento que você foi invadido, você vai responder. Sim. E você vai defender o seu território, os seus interesses, eventualmente. Então, neste caso desta guerra, acredito que ela foi deflagrada por iniciativa do Hamas. Essa invasão agora, o Hamas teve em alguns até inclusive o porta-voz deles dias atrás estava dando uma entrevista e saiu, abandonou. Não fizeram uma perguntinha para ele, não gostou, né? Tem que perguntar o que eles querem e tal, tudo bem. E aí uma das desculpas que eles deram é o seguinte: a questão da mesquita do Domo ali, a mesquita que antes era o local onde estava o templo de Jerusalém, que foi derrubada das várias invasões. Templo de Salomão, é isso? Templo de Salomão. Sei, tá. Na verdade, esse já era o segundo templo, na verdade, que é o templo aquele que Neemias tinha reerguido, né? Que daí que onde vem aquela expressão templo lá em Neemias, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Já é o segundo templo, tal. Dizem que o de Salomão era muito lindo, ouro e tudo mais, mas que o de Neemias conseguiu ser mais bonito ainda. Derrubado no ano 70 pelos romanos, exatamente. Não restará pedra sobre pedra. E aí, com as constantes invasões, ficou só o muro lá, que é um pedaço do Muro das Lamentações, que é o Muro das Lamentações onde eles vão lá pra orar e tudo mais. E então eles dizem, né? O Hamas diz que... Mas aquilo ali tá sob... É árabe, é islâmico, mas tá sob domínio administração de Israel. E eles estão contestando isso. Que é a parte oriental de Jerusalém ali também, né? Exatamente, a parte oriental de Jerusalém já está meio que... Os califados que ergueram as mesquitas e tal. Inclusive na parte oriental de Jerusalém e depois as outras cidades que vêm depois ali, você vai ter Belém, você vai ter Jericó, que são cidades importantíssimas para Israel, mas que predominantemente tem árabes morando ali, que se dizem palestinos, mas como a gente comentou anteriormente, eles não têm uma identidade de nação tão profunda e antiga quanto o Israel tem, né? E aí, mas Israel deixa. Não, tá tudo bem. Você pode continuar aí, tá tudo certo. É uma cidade importante. Ou seja, Israel é mais pacífico. Então por aí tu começa a ver que não tem vilão e mocinho, mas tu tem um lado que respeita mais a questão moral e outro que não tá nem aí. Tem abraço pra vocês aqui, vamos lá. Desenvolve um ódio, né? Profundo. Tá falando de Hamas, né? Desde a infância. De Hamas. Tem um abraço pra vocês aqui. Mano, quanto mais eu escuto sobre esse assunto, mais eu fico confuso. Pois a vida de inocentes não pode ser apagada simplesmente em nome de um ideal. Nosso querido Dito aqui mandou um abraço para vocês. O nosso Cidemar Guedinha aqui está fazendo uma analogia, por exemplo. Primeiro ele fala da eleição de Trump, né? Que o Trump ia acabar com o mundo, e ao contrário, o Trump não tinha guerra? Fundamentou acordos de paz no mundo inteiro. Não teve guerra durante a gestão Trump. E agora o Biden chega, né? Com esse papinho de amor dele aí,
e aí o negócio está encardindo no mundo. Começa com o Afeganistão, avacalhando lá. O importante é que o amor prevaleceu. E aí vem a nossa relação atual aqui do Brasil também, né, cara? Mas, professor, está caminhando para o final, vai. A gente pode então sintetizar isso tudo em: existe previsão para esse conflito se encerrar ou não? Eu sinceramente não sei o que o Heitor pensa. Não, esse atual. Então, esse não, atual. É esse mesmo. Eu acho que não tem previsão, e a tendência, se não estou enganado, posso estar enganado, espero estar, é escalar. Tá. Por quê? Porque a gente já tem agora a adesão do Hezbollah, que é o grupo libanês, que também começou com ataques intensivos aí recentemente. Cada vez mais apoio do Irã, que na verdade já apoia há muito tempo, mas com várias ameaças. Esse apoio agora ele tem essa carga de adesão definitiva. E agora você tem na Rússia aqueles grupos da Daguestão ali, que já está aquecida, né? A gente está vendo aquelas manifestações de antissemitismo. Aí não é antisionismo. Aí é manifestações antissemitas mesmo. Os russos pode ter um pouquinho de antisionismo. Os russos adoram botar uma lenha na fogueira e tudo, cara. Gosto, né? Então, assim, acho que aquelas manifestações à la Rua Kibar, nas cidades europeias, então... E a segunda metade do século XX mostrou pra gente que toda vez que envolve a OPEP, dá treta forte, né? Toda vez que a OPEP tá envolvida, toda vez que aqueles países ali, produtores de petróleo, tem algum envolvimento, claro que claramente é uma questão econômica, porque a gente falou aqui que os motivos eles são vários, né? Não é só a questão religiosa, tem questão econômica, étnica, um monte de coisa. Sempre dá treta. Por enquanto a Arábia Saudita ainda é aliada, né? Isso pode ser o estopim para uma terceira guerra mundial? Pode ser o estopim de uma terceira guerra mundial, sim. Pode, aliás, já está, já há já é previsões de uma possível, né? Mas não só por isso, obviamente, mas... Como é que o Brasil fica no meio dessa história, numa terceira guerra mundial? Qual é a tua visão específica? Cara, eu acho que hoje o Brasil, por exemplo, o Brasil historicamente sempre esteve aliado das potências ocidentais. Pega o século XIX, o Brasil era aliado da Inglaterra. Desde a época por causa daquela herança portuguesa, né? Anglo-lusitana. No século XX, já na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a chamada política boa vizinhança, onde o Getúlio recebe o Roosevelt e adere à Segunda Guerra em prol dos Estados Unidos. Agora, posso estar errado também, mas eu acho que hoje haveria provavelmente uma aliança aí, uma adesão do Brasil com a China, ou com a Rússia, ou com... Acho que a diplomacia brasileira ela é pró-Palestina e não pró... Do atual governo, diz, né? Claro, diplomacia brasileira que eu digo, refiro-me ao atual governo. Então tá bom, professores, não dá tempo pra mais nada. Dinão Cardoso, tem algum último comentário? Maravilhoso, não, sensacional. Baita aula. Que aula, né, cara? Eu queria essa aula porque eu queria deixar guardado até pra algumas pessoas, quando você tá comentando, você manda ela, né? Isso, tem que entender um pouco, sabe? Porque eu não entendia, por isso que eu falo pra vocês, eu não entendi a guerra toda. Ela tem muitos detalhes e é muito tempo, né? A gente fala de 4 mil anos praticamente. 4 mil anos de história. Pô, não dá, né, pra gente sintetizar. Professores, arrobas pessoais, vai lá. @Prof. Michel no Instagram. Prof. Michel. Ou @História Digital, que é a minha empresa. Tá ainda, o História Digital tá lá, forte. Firme, forte, nunca, né? Lá, professor Heitor? @Heitor de Jesus Mota e uma outra agora, aba com 2B, Fé e Ciência. Tá nessa agora, então? Aba Fé e Ciência. Aba com 2Bs, né? Aba com 2B, Fé e Ciência de novo. Fé e Ciência. O que tá rolando lá na aba lá? Cara, a gente tá com esse grupo agora, Fé e Ciência, falar de fé. Por que eu tenho que, se eu sou da ciência, eu tenho que ser ateu? Já começa com essa pergunta. Já primeiro ponto. Por que eu sou da ciência, eu tenho que ser, por quê? Da onde que surgiu isso? Pergunta pro Santo Tomás de Aquino, pô. A gente fala dele. Agora vamos começar a se brigar os dois, né, cara? Não, eu acho que fé tem muita conexão com a ciência, senão vira credulidade, né? E eu acredito, se é para eu acreditar em fé, eu prefiro acreditar na fé com base científica. Mas tu sabe que o ateu ferrenho, ele tem mais fé que a gente, né, cara? Se ele chega a se converter, ele fica aquele crente mais chato que tem. Pode ser. Tá bom, senhores, não dá tempo pra mais nada, só pra lhes agradecer, obrigado. Meu arroba é Dino_Cardoso. Dino_Cardoso, é isso mesmo, Dinão? É isso aí, segue lá. Dino Cardoso, segue o Turbo também, Segue o Turbo também. Turbo segue 92 tudo FM, é isso aí. Segue a 92 Rock Pop, segue o arroba Mano Dal Ponte, segue o Fernando Choque, que já foi. Todo mundo. Não aguentou, hein? Não aguentou o tranco. Não esqueça de uma coisa, isso é pra homens formados. Nesse programa, somos todos humanos, né, Maninho? Tá bom, literalmente. E do amor também. Eu acho que a humanidade é o que tá faltando, né? Muito bom,